Olha, eu sou velho. Eu acho que isso é um bom começo, né? Que, aliás, é óbvio, você afirmar que é velho sendo velho é uma coisa meio insólita. Mas, na verdade, eu sou um sertanejo, né? Eu nasci no sertão do Caracol, no Campo Formoso, onde não havia água potável, nem escola, nem professores, nem livros. Fui transplantado para a cidade de São Raimundo Nonato quando eu tinha uns 7 anos, aproximadamente, e aos 17 fui catapultado para Teresina em 1965. Estou aqui desde então. Ao longo desses anos, eu nunca passei mais que uma semana longe de Teresina. Eu nem me lembro mais se algum dia morei em outro lugar. Então eu me considero hoje um animal da Chapada do Corisco, basicamente, e sou professor. Sempre, não virei professor por exclusão, eu sou professor por opção. O local onde eu nasci, eu já escrevi isso em mais de uma oportunidade, era um convite a não ficar. Não ficar. Não havia água. Isso também lá na região é comum. São Raimundo Nonato, Caracol, aquele meio lá, não tem água. Mas não era só o não ter água, era o não ter escola, era o não ter livro, era o não ter professor, era o não ter música. Há pouco tempo eu descobri que não havia música lá. Não havia um violeiro, não havia um sanfoneiro, não havia um rabequeiro. Aí eu me pergunto, como é que meu pai resolve morar num lugar daquele? Realmente eu nunca entendi o porquê. Eu sei que meu pai não gostava de aglomeração, meu pai era muito sossegado na dele, tinha um projeto que era construir as roças dele, cuidar dos animais dele, e acho que ele escolheu justamente um local que não era passagem para lugar nenhum. Eu tenho a impressão que ele não queria vizinhos, não é? Ele não queria aderentes. Meu pai era muito quieto, trabalhador, sossegado, não gostava de movimento. E minha mãe era uma pessoa absolutamente agregadora. A vocação dela era agregar, inclusive, loucos. Em torno dela gravitavam parentes, aderentes e um punhado de loucos. Ela tratava os loucos com muito carinho e eles se afeiçoavam a ela e iam ficando ali. E eu tive uma infância como qualquer menino do sertão. Menino do sertão trabalha. Não tem nenhum problema. As crianças do sertão começam a caminhar e já começam a fazer mandado, levar comida para o pai na roça, pegar um animal para dar água para beber. No meu caso, eu cuidava das cabras, as criações miúdas e dos jumentos. De forma que eu me dou muito bem com bodes e jegues, não tenho nenhuma queixa desses dois tipos de viventes. E eu gostava. Como não havia outras informações, como não havia outras expectativas e as aspirações eram muito rasas, eu gostava daquilo. Eu não tenho nenhuma queixa da infância. Apesar de trabalharmos, sempre sobrava tempo para as brincadeiras normais de qualquer menino do sertão. E depois, já com 7 anos aproximadamente, eu fui para São Raimundo Nonato para estudar. Minha mãe queria filhos doutores. Enquanto meu pai queria filhos lavradores, a minha mãe queria filhos doutores. Então construí uma casinha em São Raimundo Nonato e eu me mudei para São Raimundo Nonato com a família. Aí a coisa pegou. Porque no sertão, a despeito da pobreza geral, nós tínhamos um barreiro que juntava alguma água, nós tínhamos 10 cabeças de gado, nós tínhamos 50 cabras, uns 30 porcos, uma galinha e tal. Nós éramos quase ricos no sertão. E quando nós nos mudamos para São Raimundo Nonato, nós viramos quase miseráveis, porque agora já não tínhamos nem água nenhuma, porque em São Raimundo Nonato não havia água. Não tinha o barreiro que juntava água no sertão, não tínhamos um trabalho. Minha mãe se fez doceira para manter os filhos estudando em São Raimundo Nonato. E foi um período muito ruim. Então, dos 7
Aos 17 anos, aproximadamente, eu morei em São Leonardo. Foi o pior período da minha vida. Eu adoecia com muita frequência justamente porque a qualidade do que se bebia ali com o nome de água era um horror e eu paguei um preço muito alto por isso. Ademais, era uma cidade preconceituosa, era uma cidade com divisão de classe muito visível, coisa que no sertão eu não conhecia. E aí, na cidade, eu me descobri pobre, feio e burro, quer dizer, esses atributos todos juntos são muito pesados. E acrescente saindo orgulhoso, tímido e orgulhoso. Então, com esse temperamento, eu tinha tudo para não dar certo e acabei não dando mesmo. Olha, a literatura entrou na minha vida quando eu era muito pequeno, muito pequeno. Uma noite, lá no sertão ainda, nós estávamos debulhando milho, feijão, na calçada da casa velha. E eu tinha uma tia, morreu há pouco tempo, se chamava Odete. Ela sabia ler. E uma noite, em vez de ficarem contando aquelas histórias escabrosas de lobisomem, caipora e mula sem cabeça e tal, ela começou a cantar um folheto de cordel. Era uma história meio mágica de uma onça, tal. E ela cantava um pedaço, narrava um outro pedaço. Aquilo tudo tinha um pouco de teatro e um pouco de literatura e muita coisa de magia. E me emocionou a um ponto que, quando ela terminou a narrativa, eu estava em lágrimas. E ela me perguntou o que era. Eu falei para ela, quando eu crescer, eu quero fazer isso. E a minha tia, que era muito expedita, disse, então tem que aprender a ler. Se você quer fazer isso, tem que aprender a ler. Mas como aprender a ler se não havia professor, se não havia escola, se não havia livro? Aí eu me lembrei que tinha visto uma carta de ABC, uma cartilha de ABC, na gaveta de uma mesa antiga. Eu peguei aquele trem, me aproximei da minha mãe, ela estava costurando com uma dessas maquininhas de manivela, e falei para ela, eu quero aprender a ler. Eu creio que foi a música mais bonita que minha mãe ouviu ao longo da vida dela. Eu quero aprender a ler. E ela disse, senta aqui, ao lado, ela costurando e eu sentada ao lado. E foi com a minha mãe, semi-analfabeta, que eu aprendi as primeiras letras. Eu aprendi a soletrar as palavras. De forma que, com 7 anos, eu já sabia ler, escrever e contar, sem nunca ter ido a uma escola. Eu queria ler folhetos de cordel. Eu queria escrever folhetos de cordel. E aí, muito tempo depois, já em Teresina, eu encontrei um texto muito instigante chamado A Descoberta da Literatura. É um poema do João Cabral de Melo Neto. E ele aprendeu a amar a literatura justamente com folhetos de cordel. Ele lia os folhetos para os trabalhadores das fazendas, do engenho, da família. Bom, João Cabral virou João Cabral e eu só virei Cineca. Cada um para o que nasce. A literatura entrou aí. Aquele momento, aquela cantoria daquele folheto marcaria a minha vida para todo sempre. A partir daquele instante, eu queria fazer aquilo. Eu me mudei para São Leonardo e lá, todo centavo que eu pegava, eu comprava folheto. A gente chamava de romance. Essa história de literatura de cordel não existia. Essa coisa é nova e burra. Não tem literatura de cordel. A palavra cordel, no português do Brasil, nem existe. A palavra está dicionarizada, mas nós temos corda, cordão, cordinha, barbante. Cordel não, cordel é uma palavra portuguesa, do português de Portugal. Então, eu comprava os folhetos e lia, e decorava esses folhetos. E de tanto ler, eu acabei decorando alguns. E aí, como nós nordestinos já falamos em heptassílabo, essa é uma coisa que pouca gente sabe, não é? Pouquíssimas pessoas sabem. Por favor, me traga um pão. Isso tem 7 sílabas métricas. Saia da chuva, menino. 7 sílabas. O inverno se acabou. 7 sílabas, ou seja, essa medida já está no nosso ouvido. Então eu não tive nenhuma dificuldade para entender essa coisa da metrificação no folheto de cordel.
E comecei a experimentar uma coisa ou outra e tal. Eu tenho um irmão bem mais velho do que eu, e toca sanfona e tal. E um dia ele me disse, vamos fazer um folheto de cordel? Eu digo, vamos. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos isso e tal. Aí eu digo, qual é o tema do cordel? Ele disse, é cordel de sacanagem. Eu digo, mas peraí, cara, eu não sei nada de sacanagem, não. O nome do cordel é o folheto, é o namoro de hoje em dia. O namoro de hoje em dia. Eu digo, mas eu nunca namorei ninguém, eu nunca frequentei um puteiro, eu não sei nada de sacanagem. Ele disse, não, eu entro com o conteúdo e você entra com a forma. Então ele contava umas histórias sem vergonha e eu ia transformando aquilo em verso, obedecendo a estrutura do cordel. Eu devo ter feito umas 10 estrofes, mais ou menos, desse trem. E ficou muito picante, muito sem vergonha, muito instigante. E aí eu chamei os colegas de escola e mostrei alguns versos a eles. E eles adoraram aquilo, alguns copiaram e tal. Só que eu não vi que a minha mãe estava chegando e me vendo de um determinado ângulo. E a minha mãe era sertaneja que batia em filho com mampilão, com facão, com cipó de fedegoso, o que ela tivesse à mão. Então ela me deu uma surra que ainda hoje, quando eu lembro, dói. Dói as articulações, dói tudo. Eu comecei a minha carreira literária muito bem. Sucesso absoluto, não é? O cara que pega uma surra logo na introdução tem tudo para dar certo na vida. E aí eu passei a ser mais cuidadoso, mas continuei a ler. Parei, não fiz mais folhetos, ou não tentei, mas continuei lendo os folhetos, até o dia que uma professora de português, numa sala de aula, terceiro ano ginasial, equivale hoje a, sei lá, 7ª série, me surpreendeu lendo um folheto durante a aula dela. Ela pegou aquele folheto, foi até a janela, levantou assim, mostrou para os outros alunos e falou, custa crer que um rapaz cursando a terceira série perca tempo lendo essa baboseira, só tem besteira, erro, grosseria, vulgaridade. Pá, jogou meu folheto pela janela. Isso hoje daria cadeia na professora. Essa onda que está aí, se um professor fizer isso hoje, ele vai pagar um preço muito alto. Mas à época se podia tudo. E eu, além de pagar o mico, os colegas todos rindo de mim e tal, mas a minha preocupação era saber se alguém teria roubado meu folheto lá fora. Roubado não, apanhado meu folheto lá fora. Por sorte, nesse país, ninguém pega livro nem no chão, nem rouba, nem nada. Livro no Brasil não vale nada. Quando terminou a aula, eu saltei a janela e peguei meu folheto. E aí, continuei a ler. Era a literatura que existia na região, não havia biblioteca, os professores não estimulavam ninguém a ler, então havia os livrinhos didáticos e os folhetos. E eu passei a ler esses folhetos. Quando cheguei a Teresina, isso em 65, eu comprei um dicionário do Bueno, sei lá o que, não sei o que Bueno lá. Quando eu peguei o dicionário que procurei literatura de cordel, estava lá. Poesia de pouco ou nenhum valor vendido nas feiras do Nordeste. Eu falei, vixe, quer dizer que o que eu estou lendo não vale nada, isso não é nada, eu estou perdendo o meu tempo. Uma coisa era a professora de São Nonato dizer, outra coisa era um dicionarista, um filólogo. Aí eu parei completamente de ler folhetos. Literalmente, eu chego de ler folhetos. Aí foi o tempo que eu descobri também outros poetas, aqui eu descobri Drummond, Cecília Meirelles, não sei quem e tal, até o dia em que eu peguei Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Quando eu li aquilo, eu digo, opa, isso aqui é um cordel disfarçado. A estrutura era a mesma, tal e tal, as rimas eram diferentes, porque ele usava a rima toante e tal, mas era aquilo. Eu disse, eu vou voltar a ler a literatura de cordel, e agora com o olhar crítico, já com a outra visão e tal. E estou nisso até hoje. Escrevi alguns folhetos, uns poucos folhetos. Publiquei um que é muito interessante, que é o ABC da Ecologia, que hoje é um livro que já foi lançado por uma grande editora, que tem sido adotado em escolas do Nordeste inteiro e tal. Então a coisa começou por aí. Eu comecei com a literatura de cordel.
Eu estava aqui em Teresina, tal, e aí eu fiz um folheto bem pequeno, chamado Vida do Nordestino. Isso é em 75, 76, aproximadamente. Esse folheto, eram curtas histórias, em lugar de um folheto contando uma história, era um folheto de caráter eminentemente social, de crítica social, e com pequenas histórias. E, por pudor, por preconceito ou por besteira mesmo, eu usei o nome João José Piripiri, o pseudônimo João José Piripiri. Também foi uma brincadeira minha com o Fortuna, com o cartunista Reginaldo Fortuna. Nós estávamos em Piripiri, nós íamos para 7 cidades, e aí ele disse, rapaz, escreve um folheto e bota o nome João José Piripiri. Bom, o certo é que eu publiquei esse folheto. E ainda hoje eu assinaria esse folheto. É um trem que me agrada, o conteúdo me agrada. Não é uma coisa que eu digo, não, isso eu não faria mais. Eu faria. Eu acho que foi um livrinho bastante bom. Eu não suporto quem só conjuga verbo na primeira pessoa do singular. Então, o primeiro trabalho que eu publiquei, coletivo, foi em 76. Chamei o Paulo Machado, que era um menino à época, e pedi, Paulo, organize aí uma coletânea com alguns poetas jovens para a gente adotar nas escolas. Eu era professor à época e não havia literatura piauiense nas escolas. Então o Paulo escolheu 6 poetas, eu não interferi, não entrei na coletânea, ele escolheu quem ele quis e nós fizemos um livrinho chamado Ciranda. 6 poetas. 2 eram conhecidos, o Ardi Filho e o Chico Miguel de Moura, e os outros eram bem jovens. Fizemos o livro mimeografado, capa colada com grudes, e fizemos um lançamento no Teatro 4 de Setembro. Um lançamento bombástico, acho que até hoje não houve nenhum lançamento no Piauí com aquele perfil. Fizemos um show, e a entrada do show era o livrinho, 2 cruzeiros. Nós levamos 800 pessoas ao Teatro 4 de Setembro, ficou gente sentada no chão, nas beiradas, em riba, por todo lugar. A edição se esgotou no dia do lançamento. E a partir daí, eu publiquei uma série de outras coletâneas, a última delas agora, Caçoar, de contos, com 43 autores. Eu devo ter editado aí umas 10 ou 12 coletâneas, todas elas com muita gente participando, do Piauí também, do Ceará e tal. Então, aí veio a questão dos shows, fazer show com os artistas, com os músicos, os artistas plásticos, Fernando Costa, que eu praticamente joguei no mercado, Gabriel Arcanjo, Amaral, o Nonato Oliveira, essa galera toda, eu tenho uma relação muito próxima com eles, sempre trabalhamos conjuntamente, então a minha relação com os artistas é bastante boa. Eu tenho esse perfil de juntar as pessoas para fazer coisas. Eu acho isso bom. O trabalho que você junta, que você acrescenta, que você soma, é sempre muito instigante. Eu gosto, muito instigante. O jornal Chapada do Corisco nasceu em 76. À época, no Brasil, havia muitos jornais alternativos, muitos. O Pasquim era a nossa referência mais forte. Mas havia muitos outros jornais. Havia o Co-Jornal, o Jornal de Fato, havia até o Jornal da Selva no Acre. Aí um dia eu juntei uns camaradas, vamos fazer um jornalzinho alternativo. Era o Albert Piauí, era o Paulo Machado, era o João de Lima, Açaí Campelo, Jorge Lima, Jorge Riso, era muita gente, Dodó Macedo. E aí fizemos esse jornal. Era todo ele feito numa IBM, uma IBM, aquela de esfera que já era moderna. A gente fazia a composição ali, o Albert fazia a colagem e fazia os títulos à mão. Era um jornal com muitos desenhos, era um jornal bem ilustrado, um jornal até bonito graficamente. Esse jornal durou 8 números aproximadamente. E foi uma experiência interessante. O jornal morreu de inanição, ninguém vendia nada, não tinha anúncio de ninguém. E eu bancava o jornal com o meu salário de professor. Chegou um ponto que não deu mais, mas foi uma experiência que valeu a pena porque foi o primeiro jornal alternativo impresso, já impresso mesmo em offset. Antes dele,
tinha havido o Grama, mas o Grama foi um jornal mimeografado. O Grama era do Torquato Neto, do Arnaldo, do Valino, não sei quem, Paulo José Cunha e tal. E o Arnaldo participou do Chapada do Curice conosco. Depois eu publiquei a primeira revista em quadrinho do Piauí, que é o Humor Sangrento, do Arnaldo. Então, meio que aleatoriamente eu fui fazendo coisas, né? Eu já fiz coisas demais. Eu já devia ter parado. Essa coisa do hino de Teresina é uma história muito doida. Primeiro, eu não gosto de hino nenhum. Fique bem claro, nenhum. O único que eu canto e choro é o do Flamengo. Eu só sei uma vez, Flamengo, Flamengo, até morrer, só vou até aí. Então, não gosto. Os hinos são exaltações à guerra, louvação de bravura, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso não me agrada nada. Mas havia uma coisa curiosa. Teresina passou 145 anos sem ter um hino. A única cidade brasileira que não tinha hino. Não tinha. Não dá para entender. Em 52 fizeram a festa primeiro centenário de Teresina e não havia hino. Nunca entendi isso, nunca entendi. Bom, o certo é que o Alferraz resolveu fazer um concurso para criar o hino da cidade. Pois não tinha nada a ver com isso, nada a ver. O Erisvaldo Borges, o violonista, fez uma melodia e me procurou. Me pediu que pusesse uma letra que ele pretendia concorrer. Eu falei, Erisvaldo, não, não e não. Eu não quero me meter nisso, eu não vou fazer hino, não tenho nada a ver com isso. A Maristela Gruber, que tocava com Erisvaldo, cantava com Erisvaldo Borges, me procurou. Não, por favor, você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer. Como eu gostava muito da Maristela, aí eu parei e pensei, mas esse hino de Teresina, eu vou falar de quê? Teresina não fez guerra com Timon. Teresina não matou ninguém, a não ser que tenha sido os índios, quando isso aqui não era ainda Teresina. Eu vou tratar de quê em Teresina? Aí eu pensei, o povo. Em qualquer lugar do mundo, a melhor coisa que existe é o povo. O mais é a paisagem. Então Teresina tem um povo generoso, cordato, cordial, e isso é fundamental. E eu disse, vou começar com o povo. Quais são as referências mais fortes na cidade? O sol. A segunda referência, os rios. A terceira referência, o verde. Então, se você pegar o hino de Teresina, é a louvação do povo da cidade, um povo entre rios, com o sol e com essa vegetação, que à época era muito exuberante. A composição, eu entreguei para o Erisvaldo, digo, olha, não vou participar, não vou chegar perto, não quero que os jurados se sintam influenciados, porque, mas foi aprovado porque era do Ciné, o Ciné é espaçoso e tal, e sou. Então eu disse, não quero participar disso, você inscreva e eu não vou nem lá, e não fui. Eu só fui à prefeitura no dia da entrega do prêmio. O prêmio era R$2.000, eu entreguei ao Erisvaldo Borges no envelope, nem abri. Nasceu assim o hino de Teresina. O Salipe é outra doideira. O Salipe é uma história que não devia ter acontecido, não poderia ter acontecido. Em 2003, março de 2003, eu fui procurado pelos professores Wellington Soares, Luiz Romero e Nilson Ferreira. Eu estava na oficina da palavra, num momento muito ruim da minha vida, e os três chegaram com uma boa ideia. Sempre que alguém me procura com uma boa ideia, eu começo a tremer nos burzeguins, eu sei que vem chumbo. Qual é a boa ideia? Eles queriam ressuscitar o seminário Língua Viva, que eu fizera em Teresina durante 5 anos, e queriam mais. O Wellington queria criar um salão de livro para ser futuramente a Bienal do Livro do Piauí. Eu achei ótima a ideia, eu disse sim, mas me diga uma coisa, quem vai bancar esse empreendimento? Um olhou para o outro olhou para um, outro olhou para o lado, ninguém. Eu digo, olha, me faça um favor, me incluam fora disso, me incluam fora disso. Não quero saber dessa aventura, dessa loucura, dessa besteira que não vai dar em nada. Isso custa dinheiro, isso é caro. Realizar um salão, uma bienal, isso exige uma fortuna. Estou fora.
Eu estava muito mal, a empresa estava falida, com risco e tal. Eu digo, eu não quero participar disso. E os três ficaram ali, meio desacorçoados, como diria meu pai. Na hora da saída, eu falei para eles, para não dizer que não lhes dei nada, vou lhes oferecer um cheque sem fundo. Meu nome. Vocês poderão usar. Se abrir alguma porta, amém. Se não abrir nada, amém. Só vou até aí. Eles saíram e eu achei, acabou, o salão acabou, morreu aqui logo. Um mês depois, eles voltaram, já com um salão estruturado, já com a programação feita, uma grade de um salão bastante boa. E o Hélito tinha conseguido promessa de passagem com alguns parlamentares, tinha feito uma gestão junto à prefeitura, a prefeitura prometer alguma coisa, o Estado também prometer alguma coisa. O Hélito é muito articulado, muito ligado ao poder e tal, de forma que já trouxeram um esboço, um salão arrumado. Eu disse, minha Nossa Senhora, eu fiz tudo para acabar com essa ideia e os caras já me trazem esse trem de novo. Mas eu perguntei, que instituição está por trás disso? Vocês têm um CNPJ? Uma empresa? Não. Então, como é que vocês vão fazer convênio, uma parceria, se vocês não têm um CNPJ? Ficou um olhando para o outro olhando para cima. Eu digo, vou dar mais um cheque sem fundo a vocês. O CNPJ da Oficina da Palavra. A partir daí eu estou ferrado, porque se o salão saísse, saía no nome de uma empresa minha e não houve mais como recuar. O certo é que em julho, no início de julho, nós fizemos a primeira edição do Salip. E foi uma edição tão grandiosa, tão bonita, que não dá para descrever. A população de Teresina em peso foi para o Salão do Livro do Piauí. Mas quando terminou o salão, nós estávamos mais pobres do que quando entramos, porque havia dívidas a pagar. Então, ao longo desses anos, o salão vem sobrevivendo a duras penas. E se ele existe ainda hoje, é graças à teimosia do Luiz Romero e do Cássio Gomes. Eles empenham a alma, juntamente com a Edilva, para fazer esse salão. O Cássio já chegou a tirar o dinheirinho da poupança da namorada dele para pagar a conta do Salip. Então, esse salão está vivo pela teimosia do Cássio e do Romero. E dos colaboradores, evidentemente, da grupo de pessoas que se associam, que ajudam, que participam voluntariamente. De forma que o salão chega aí à 20ª edição. Nunca ninguém imaginou que chegássemos até aqui. Rapaz, eu vou contar só uma história para você entender a importância do Salip para o Piauí. Tiago E. era um menino feio, tímido e besta. Passando no centro de convenções, onde o salão se realizava, ele viu um dilúvio de livros. Ele ficou abismado, ele nunca tinha visto aquilo. E ele foi olhando os estandes, olhando, até que num deles encontrou as coisas do Arnaldo Antunes. Ele conhecia o Arnaldo Antunes, da música e tal. Ele abriu o folheto, o livro, e era poesia. E ele foi lendo ali, e foi se encantando. Aí chegou a moça e disse, você vai levar o livro? Ele, não, eu estou só olhando aqui e tal. Ele só tinha 2 cruzeiros, o livro custava 20. Ele foi para casa pensando, tomara que esse livro não seja vendido. Meu Deus do céu, ajude que esse livro não seja vendido. No dia seguinte o livro estava lá. Ele leu mais um tiqui, no outro lia mais um tiqui, no outro até ler o livro inteiro. E a partir daí ele disse, eu quero fazer isso. Hoje o Tiago é uma referência na poesia, na literatura, nas artes, como comunicador, como músico, como agitador cultural. O Tiago é uma figura. Então, o Tiago é filho do Salão do Livro do Piauí. E quantos outros escritores não se lançaram, não se inspiraram para realizar alguma coisa a partir do livro? Nós fizemos convênio com o CETUD, Sindicato dos Transportes Urbanos, e levamos as crianças da periferia para o Salip. O Salão do Livro do Piauí é conhecido como o Salão das Crianças. Quando se abre aquele negócio lá, é menino que ninguém conta. Criança que jamais teria acesso a livro em lugar nenhum.
Eu creio que isso já justifica plenamente o Salão do Livro. Mas as dificuldades continuam. O salão continua a se fazer com dificuldades enormes. A cada ano o Cássio vai mendigar lá no governo, vai à prefeitura. As negociações são complicadíssimas. Depende muito do humor do político que esteja no cargo. E o salão está aí. Está vivo ainda, não é? Chega a 20ª edição, não é pouco. Sempre que eu sou homenageado, eu me sinto um outro. Estão falando de mim. Aliás, eu não gosto que falem de mim, é uma coisa curiosa. Quando estão falando de mim, eu tenho a impressão, esse cara aí não sou eu. Eles estão inventando, isso é uma peça de ficção. Eu não gosto de homenagem. Eu não gosto tanto, para você ter uma ideia, que o Antônio José Medeiros, quando era secretário de Educação, primeiro, segundo mandato do Lula, do Wellington, não me lembro mais, ele me procurou um dia, me disse, olha, eu vou construir um colégio na Jurema do Piauí. O lugar onde eu nasci era Caracol, depois passou a ser Jurema. Fica dentro do município de Jurema. Como você é de lá, nada mais justo que colocar seu nome nesse colégio. Eu falei, não ponha que eu não aceito. Ah, mas você é de lá, eu digo, não ponha meu nome que eu não... Eu vou colocar a sua revelia. Sabe o que eu fiz? Fui com a minha mulher, a Jurema. Cheguei lá, não me apresentei, procurei a diretora, a secretária de Educação e disse, olha, vocês vão construir um colégio. O colégio já estava quase pronto. E como é o nome do colégio? Só, olha, estão querendo botar o nome da professora Iraci, acho que era Iraci, e estão falando num tal de Cinéa Santo e tal. Eu disse, façam campanha contra este Cinéa Santo. O que esse Cinéa Santo já fez aqui por vocês? Vocês conhecem esse cara? Não. Como é que vocês vão deixar de homenagear uma professora daqui para homenagear um cara que vocês nunca viram nem no cinema? E fiz uma campanha contra, de forma que meu nome desapareceu da história e o colégio tem o nome de uma professora de lá. Mas, quando o salão, no ano passado, o Cássio conseguiu a rara proeza de conseguir realizar 2 salões no momento crítico de pandemia, que eu não sei como é que ele faz isso, eu não sei como é que o Cássio consegue fazer isso, mas o que importa. Eu falei para ele, olha, o homenageado do salão deve ser o Salgado Maranhão, por razões óbvias. Salgado Maranhão tem uma história, Salgado Maranhão tem uma poesia, tem um envolvimento com o salão, me pareceu a pessoa mais adequada. Falei com o Cássio, o homenageado deve ser o Salgado Maranhão. Liguei para o Salgado e disse, Salgado, eu propus que o homenageado seja você. O Salgado riu e tal. Na hora do anúncio do nome, a Jasmine Malta, que também é ligada ao salão, me chamou à parte e disse, olha, não brigue comigo, por favor, e tal. Mas o grupo decidiu que o homenageado será você. Eu parei um pouquinho e pensei, estou há mais de 50 anos nessa cidade trabalhando com cultura. Lancei todos os autores piauienses de expressão. Escrevi um punhado de livros. Vivo metido nisso. Se eu não merecer uma homenagem nesse salão, eu não mereço homenagem em lugar nenhum. Diga que eu aceito. E estou aqui. Sabe, eu não planejo. Eu não sou executivo de mim. Eu nunca planejei nada. Nada. Eu vou seguindo, eu vou vivendo a minha vida e as coisas vão acontecendo. Eu tenho apenas um filho, estudava no Dom Barreto. E um dia eu cheguei no Dom Barreto e a professora Estela me perguntou como é que deveria trabalhar rima com crianças recém-alfabetizadas. Eu falei, olha, o Quintana tem uns poemas interessantes, a Cecília Meirelles, o Manel Bandeira, mas isso a gente já fez e tal. O Marcílio chegou. Ah, mas isso é muito fácil. Basta dizer bom dia, como foi teu dia, com rabo de cutia. Eu digo, como é, Marcílio? Isso é o Zé Limeira, rapaz? Você tá doido? Ensinar criança a rima com esse besterol? Que é isso, rapaz? Mas se você não gostou, faça alguma coisa melhor. Eu saí dali muito aborrecido com aquela coisa. Como eu não queria meu filho rimando melancia com rabo de cutia, porque cutia nem tem rabo, eu cheguei em casa e comecei a fazer um folheto de cordel, um folhetinho. Mas eu descobri que para as crianças é complicado, porque o folheto ele tem estrofe de 6 versos e as rimas são alternadas.
Para a criança é uma coisa meio complicada a rima alternada. Então eu fiz um cordelzinho com as rimas emparelhadas. O menino que descobriu as palavras. Aqui não é um cordelzinho, aqui não tem 7 sílabas, cada verso daquele. Fiz, levei e dei para a professora Márcia. Ela gostou, e fez cópia, leu com as crianças lá. Aí um dia o Áureo e o Gabriel Arcanjo souberam desse negócio, me procuraram, me pediram autorização para ilustrar o folheto, o livrinho. Eu falei, negão, faz isso aí, tá, então vai lá e faz. Quando o Gabriel me devolveu, já não era mais um punhado de versos, era um livro absolutamente lindo. Eu não reconheci. Eu olhava para aquilo e dizia, mas como é que aqueles versos viraram um trem tão bonito desse jeito? Chamei, pedi uma cópia a eles, fui até o Marcelo e disse, aquele desafio eu aceitei, está aqui o livro, eu vou dar de presente para um colégio. Você edita, não quero nada, pague o Gabriel e faça o livrinho. O Marcelo segurou com o livro, olhou o livro e tal. Quando foi à tarde, ele me ligou. Vem aqui, eu fui. Tem 2 passagens aqui. Eu disse, passagem eu não vou para lugar nenhum. 2 passagens para você ir a São Paulo. Esse livro não pode ser publicado no Piauí. Esse livro tem que ser publicado no Brasil, numa grande editora. Eu cheguei na Ática, entrei e falei com o diretor-geral, é pegar ou largar, o livro está pronto. Não mudo nem uma vírgula. Eles pegaram, o livro já vendeu 100.000 exemplares no Brasil inteiro. É o primeiro livro infantil publicado no Piauí. Depois eu fiz outros também infantis, eu fiz o Trem da Vida, eu fiz o ABC da Ecologia, eu fiz a Metade Extraviada. Bom, eu fiz uma série de outros, mas esse é o primeiro livro publicado no Piauí. Tem uma relação muito curiosa. Muito curiosa. Eu não pego filho de ninguém. Eu nunca pego uma criança. Se eu chegar num lugar e o pai, olha meu filhinho, eu digo, coisa linda do titi, papapá, não pego. E eu não pego por uma razão que muita gente não entende. Uma criança tem um vínculo afetivo com a família. O pai, a mãe, a avó, o cheiro, a cor, a voz, tal. De repente essa criança ainda não tem um entendimento. Eu chego na casa do pai e ele pega a criança, olha meu filho aqui. A criança está se sentindo entregue, desprotegida, entregue a um estranho. Isso é uma violência inominável e os pais nem notam. Se a criança chora, meu Deus, criança boba, estranha todo mundo. Seria boba se não estranhasse. Então, eu não pego filho de ninguém. Não faço gracinha com criança. Mas se eu lhe disser que as crianças vêm a mim, elas me procuram. Eu contei uma história há poucos dias, publiquei aí no Facebook. Eu estava conversando com o poeta Zé Inácio e o professor Renaud no Salão do Livro. Quando uma menininha vem de lá com a mãe, de repente a menina solta a mãe da mãe, corre e senta na minha perna. Eu nunca tinha visto essa criança em lugar nenhum. A mãe chegou, professor, o senhor desculpe, essa menina é louca pelo senhor. Quando o senhor aparece na televisão, e tal, o senhor foi à escola dela e ela não estava lá, ela chorou um dia inteiro e tal. Isso acontece com muita frequência. Eu tenho 2 netas que me escolheram avô. Você está me entendendo? Mas eu não pego em criança, não faço gracinha para criança, mas as crianças gostam de mim. Então, é uma coisa maravilhosa que as crianças gostem de mim, mas eu continuo tendo um enorme respeito por elas. E a melhor forma de respeitar é mantendo prudente distância. Eu não dissocio o ato de viver da prática do fazer. Eu não estou construindo uma carreira. Eu não estou construindo uma carreira de escritor, de produtor, de nada. Eu estou vivendo o que me é dado viver. E eu só sei viver desse jeito. Então, se eu tivesse que desistir de fazer cultura, eu tinha que desistir era da vida. Eu só sei viver envolvido desta forma. Então não há como desistir. Porque querendo ou não, eu estou sempre envolvido nesta coisa, neste fazer, nesse labor que é cultura. Eu sou um animal que precisa de cultura para viver.
Não estou, eu já disse 1000 vezes, não estou construindo uma carreira. Eu estou gastando a minha cota de vida do jeito que eu posso, do jeito que eu sei. Então, não tem como desistir. Não há como desistir. Eu preciso continuar até onde der. Quando não der mais também, sem queixa nem mágoa. Eu não tenho queixas nem mágoa. Tudo que de ruim aconteceu na minha vida, o culpado sou eu. Tudo que de bom aconteceu, o culpado sou eu, então estou em paz. Ama o Piauí? Como amaria o Maranhão, o Ceará, a Paraíba, qualquer lugar. Não tenho nenhuma relação no sentido de orgulho de ser piauiense. Não sofro disso. Nascer é contingência. Você nasce onde nasceu. Eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Lugar é lugar. Se eu tivesse nascido em Olho d'Água das Cunhãs, seguramente eu estaria lá, bem. Mas eu não faço essa apologia do Piauí, o meu Piauí querido. Você nunca vai encontrar um verso meu, uma linha minha com esse teor. E as pessoas estranham, porque as pessoas querem louvação. Eu amo a minha cidade e joga o lixo no meio da rua. Eu amo a minha cidade e corta a árvore na porta da casa. Eu vivo em Teresina e me sinto obrigado a tornar isso aqui melhor com o meu trabalho. O meu jeito de amar é produzindo arte, defendendo o meio ambiente, plantando árvores, cuidando de coisas que promovam a elevação da autoestima desse povo, mas sem essa de eu não viveria em outro lugar. Eu viveria em qualquer lugar do mundo onde eu pudesse respirar e pudesse trabalhar. Olha, o Piauí tem o que de melhor qualquer lugar tem o povo. Uma vez uma TV espanhola foi me entrevistar lá em Guaribas e o camarada me perguntou como é que você definiria o piauiense com três adjetivos? Trabalhador, honesto, generoso. Se você chegar no sertão do Piauí, na casa mais pobre, o camarada vai te oferecer o feijão que ele tiver com farinha. O camarada vai te oferecer um pedaço de rapadura. Às vezes é só o que ele tem para comer. E aí o cara da TV espanhola falou, agora eu entendi por que onde eu chego me dão alguma coisa. Querem sempre me dar alguma coisa. As pessoas dão até o que não tem. Então eu acho que o piauiense é um ser. É cordial, é generoso, é trabalhador. E eu acho muito bom. Eu me sinto bastante bem com o meu povo. Não há mais nada para fazer. Não, nada. Continuar respirando sem ajuda de aparelho e morrer sem dor. Eu não tenho nenhuma, não. Eu ainda vou fazer muitas coisas. Eu sei lá se eu vou sair daqui, não vou morrer na porta. Eu não tenho nenhum problema. Se eu morresse hoje, eu não faria falta nenhuma, porque o mundo não precisa de mim, a vida não precisa de mim. E eu não levaria queixa nem mágoa de ninguém. Eu faço o meu trabalho, eu vivo aqui. Eu não planejo nada para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Eu espero estar vivo para a homenagem que eu vou receber. E aí depois de amanhã eu posso estar fazendo alguma coisa, eu posso estar iniciando um projeto novo, interessante, mas eu não estou planejando, meu querido, nada. Quando a indesejada da gente vier, aquela coisa do Manuel Bandeira, encontrará a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Estou bem. Às vezes, as pessoas me perguntam, o que o senhor gostaria de ser se não fosse professor? Eu nunca fiz projeto para ser professor. Eu entrei numa sala de aula por absoluta necessidade. Eu estava desempregado e estava despejado. Entrei numa sala de aula. Estou até hoje. Ou seja, eu me tornei professor por uma necessidade, depois essa coisa tomou conta de mim e acabou se transformando numa paixão. Mas o meu sonho, se eu pudesse escolher alguma coisa, pode ir à vontade, era ser cantor de bolero num cabaré de periferia. Cantor de bolero, tá bolero, eu adoro bolero. Eu não queria ser um cantor famoso, era um cantor mesmo desse de cabaré. Não deu, não tenho um perfil de cantor. Queria ser jogador de futebol. A bola nunca deu a mínima para mim. Eu corria atrás de bola como um desesperado.
e a bola não fez o menor caso dos meus carinhos. Joguei bola até ficar aleijado e nunca aprendi. Então, as coisas que eu mais queria fazer, eu acabei não fazendo. Então virei camelô e é bom, muito bom.